Era tão aguardado a volta desse dia, a volta do anime Naruto, onde teria um anime falando um pouco da história do Minato. E eu tenho que assumir para os senhores que eu tive uma explosão de sentimentos nostálgicos após ouvir essa notícia, pois o Minato era um dos ninjas mais promissores que já existiu e um dos mais carismáticos. E sem muita enrolação, clã, bora logo para um review desse capítulo e o que aconteceu. Tudo já se inicia de frente, o autor é bem direto, o Kishimoto, que já se inicia Minato Jiraiya no campo de batalha com mais dois companheiros shinobis enfrentando dois ninjas da pedra, que eram então os Jinchurikis, Roshi, o biju de 4 caudas, e Han, o biju de 5 caudas, mostrando já para nós que naquela época eles já eram capazes de controlar as suas bijus, mostrando também que a Akatsuki teve muito trabalho para poder capturá-lo. Tanto o Roshi como o Dan dizem que se eles quisessem ter alguma chance ou lutar de igual para igual naquela batalha, deveriam ter trazido a 9 caudas, que naquela época era a Kushina. E eles meio que já começam a invocar duas poderosas Bijudama. Após verem aquele ataque poderoso, então Jiraiya decide dizer ao Minato que eles deveriam recuar por enquanto. E Minato usa o seu Hiraishin para teleportá-lo antes que as Bijudamas o acertassem, já nos mostrando aqui a capacidade absurda do Minato, pois o pelotão de segurança do Hokage precisou de 3 para teleportar Tsunade. Minato teleportou todo mundo, ele e mais 3 shinobis sem muitas dificuldades. Após ver as Bijudamas, já começa a sair meio que uma ideia na cabeça do Minato para criar o Rasengan. E agora ele presenciou na pele o quão poderosa eram aquelas bestas de cauda, e pensa que a Kushina possuía dentro dela a mais poderosa dela. Nesse momento o mangá já vai para um local onde a raposa de 9 caudas está tentando manipular a Kushina, e de repente ela acorda e ela vê que aquilo não passava de um sonho, uma luta interna entre ela e a Kyuubi. Ao acordar, ela vê que está no seu quarto com os seus 2 guarda-costas da Anbu, que tudo não passou de algo interno. Ela então decide sair pela vila e diz que não aguentava mais aquela rotina, em todos os dias as mesmas palavras: não saia da barreira de segurança, tome cuidado. Ela estava ansiosa para ver o Minato, pois já fazia alguns dias que eles não se viam. Então eles dois se encontram na vila e ao ver ele, ela fica muito feliz, pois ela pensa que agora eles poderiam passar um tempo só os dois. Só que o Minato ele vem para dizer exatamente o contrário do que ela queria ouvir. Ele disse que não poderia ficar com ela e queria treinar uma nova técnica em um local diferente, que era o 3º campo de treinamento. Ela fica muito irritada e diz que se ele não quer ficar com ela, era só ele dizer. E nesse momento seus companheiros chamam ele dizendo que o Hokage pediu o relatório da missão. Aí ele meio que dá as costas para ela e sai correndo. Ela tenta ir atrás dele, mas os ninjas da Anbu seguram ela, dizendo que para onde ele estava indo era fora da barreira, e a barreira era a principal responsável por manter a Kyuubi sob controle. Nesse momento a Kushina ela lembra do seu passado e de uma conversa com Mito Uzumaki, onde ela dizia que até mesmo os Jinchurikis poderiam ser felizes se encontrassem um amor verdadeiro. Então, em uma atitude do nada, a Kushina utiliza suas correntes e prende os 2 ninjas da Anbu e sai correndo atrás do Minato, só que ela fica com medo de ultrapassar o limite da barreira. Chegando no limite, ela dá uma oscilada, mas ela acaba ultrapassando. Nesse momento a Kyuubi sente algo diferente e já tenta manipular a Kushina, dizendo para ela não esquecer o ódio e que ela ajudaria ela a se vingar. E ela já começa a tomar conta de uma parte do olho da Kushina, que começa a ficar semelhante à da raposa de 9 caudas. O mangá volta para onde o Minato estava treinando, no 3º campo de treinamento, e ele estava ofegante e cansado. E ele começa a falar algo e perguntar ao Jiraiya sobre que o modo de chakra dele deveria girar de forma com um redemoinho no seu cabelo. Pergunta: mestre, isso é uma suposição, né? E Jiraiya diz: não necessariamente, pois o redemoinho do meu cabelo gira para a direita, e eu sempre moldei chakra girando para a direita. Então Jiraiya decide olhar o cabelo do Minato e ele vê que havia 2 redemoinhos, um girava para a direita e o outro girava para a esquerda, e ele fica confuso para qual lado ele deveria girar. Eles resolvem fazer uma pausa. Jiraiya pega um picolé semelhante daquele que ele chupava com o Naruto. Ao Minato ver que os 2 picolés eles estavam juntos e era apenas um, ele tem a ideia. Então o Minato ele tem a ideia de girar 2 esferas de chakra na mesma direção. E então é nesse momento que ele cria o Rasengan. E Jiraiya diz que normalmente quem tem 2 redemoinhos dizem por aí que são gênios. E Jiraiya também fica impressionado com a capacidade de Minato de desenvolver o jutsu. Só que o Minato ele nomeia o jutsu como espiral de vento do cabelo do Jiraiya, inspirado pela esfera estilo gêmeo sobremesa congelada. Então Jiraiya disse que era sem graça e longo, e disse que Minato não tinha talento nenhum para pôr nome. Então Jiraiya disse que teria que se retirar, pois agora ele iria para uma missão diferente, e que Minato estava de parabéns, pois concluiu a primeira etapa do seu jutsu. Quando ele está terminando para ir embora, do nada aparece a Kushina espionando ele por trás de uma árvore. E ele se assusta e diz: o que você está fazendo aqui? Você tem permissão para estar aqui?
Ela então mente dizendo que o terceiro, que era o Hiruzen Sarutobi, tinha dado permissão para ela ir além da barreira da vila. Aí ele diz, então é por isso que você não tem guardas ao seu redor. Então Kushina vem pedir desculpas por ter gritado o Minato, e o Minato diz que não, que quem devia desculpas a ela era ele, pois ele quebrou a sua promessa. E ela pergunta então se a técnica que ele queria treinar era aquela que ele estava fazendo há pouco tempo. E ele diz, você estava assistindo isso? Ela diz sim. Ele diz, essa era a técnica que eu estava treinando. Minato então diz que o motivo dele ter quebrado a sua promessa foi para aprender aquela técnica o mais rápido possível, aprimorá-la, que era para proteger a Kushina. E ela fica sem entender e ele diz, estamos em guerra. E não sabemos quando eles vão querer usar você para enfrentar os outros Jinchurikis, já que você é nossa carta na manga. Então eu quero criar um jutsu para protegê-la e que responda à altura ao chakra dos Jinchuriki, porque simplesmente eu não quero perder você. A Kushina, ao ouvir isso, ela fica emocionada, mas de repente a raposa de 9 caudas tenta se apossar do controle, criando nela o manto de chakra da Kyuubi, que acaba meio que criando uma cauda e arremessando o Minato para longe. Então a Kyuubi, ela tenta persuadir a Kushina a quebrar o selo e dizer que ela não podia confiar em ninguém. Então Minato utiliza sua própria técnica sobre o selo da Kyuubi de 4 pontos, e a raposa fica impressionada, pois o Minato ele não era do clã Uzumaki, e ela até mesmo diz que não sabia que ninjas do nível de Hashirama com aquela genialidade ainda existiam. E ela então pergunta por que o ninja como Minato se envolveria com a Kushina, e ele simplesmente diz que gosta de pessoas mais fortes do que ele, e diz que ama ela e também que não suportaria perdê-la. Kushina então se lembra do seu passado em uma conversa com o Mito Uzumaki no salão dos Uzumaki, e após eles chegarem ao topo do salão do Redemoinho, Mito novamente fala de amor. Associando as palavras que Minato havia falado, Kushina ela consegue uma grande força interna e usa as correntes dos Uzumakis para atacar a Kyuubi dentro do ambiente astral dos Jinchuriki. Ela então envolve a Kyuubi no meio das suas correntes, lembrando que essa Kyuubi é muito mais forte do que a que Naruto enfrentou, já que ela tinha o lado Yin Yang. Era a Kyuubi com 100% do seu poder. Só que agora a hora do perigo se encontrava. Dentro daquele ambiente ela começa a formar uma Bijudama. No mundo real a Kushina ela volta ao controle do seu corpo. Só que no mundo astral a Kyuubi acaba sacudindo ela através da sua corrente e acaba assumindo novamente o controle do seu corpo, o chakra Biju evoluindo para o nível 2. E acaba usando um golpe que acaba atravessando meio que a barriga do Minato. Minato então disse que eles fariam isso junto. Ele então invade o ambiente astral dos Jinchuriki e acaba utilizando o seu Rasengan, que acaba colidindo com a Bijudama da Kyuubi e causando uma grande explosão. E algo que não sabíamos, pessoal, é que qualquer humano poderia invadir aquela dimensão. Talvez não qualquer humano, mas como o Minato ele tinha grandes capacidades de selamento e conhecia, graças a Kushina e o clã Uzumaki, ao terminar esse embate o Minato ele já acorda muito ferido no hospital e a Kushina já vai abraçando ele e quase chorando muito. Sem entender o que aconteceu, estava ali também o Jiraiya e a Tsunade. Estando melhor e ao sair do hospital, Kushina pergunta a Minato sobre a técnica que ele havia criado. Ele diz então que teve como base a luta contra os ninjas da pedra e vê as suas Bijudamas. Então ele criou um jutsu que pudesse lutar de igual para igual com eles e queria confiar aquele jutsu a Kushina para que ela pudesse enfrentar a 9 caudas. Então Minato novamente fala o nome ridículo do jutsu e ela diz que ele está louco, que aquele nome era ridículo. Então ela diz que como a técnica foi criada para o bem dela, ela leva ele para aquele local onde ela estava com Mito. E ao chegar naquele local, Minato não sabia que existia algo tão bonito assim na Vila da Folha. E ele meio que pegando numa borboleta, ela disse que tinha escolhido o nome. E que o nome seria Rasengan. E Minato disse que é um lindo nome, a Esfera Espiral. E assim terminando no capítulo 52, o primeiro capítulo do mangá do Minato. E o que é que vocês acharam, clã, sobre esse primeiro capítulo e sobre esse sentimento nostálgico? Eu acho o Minato um dos shinobis mais geniais que já existiu e com um ótimo senso de justiça. O que não pode faltar nesse mangá muito, que eu não quero que falte, é como Minato derrotou os 1000 shinobis da pedra, missões dele com o Jiraiya e o estrago que ele fez na terceira grande guerra ninja, já que ele foi considerado o herói daquela guerra. E eu também quero um spoilerzinho de como foi seu exame Chunin, já que ele detém o recorde do exame quem terminou mais rápido, até mesmo mais rápido que o Gaara. Se você gostou desse vídeo e quer mais resumos do capítulo de Naruto de Minato que irá sair, deixa o seu like e o seu comentário, fala aqui embaixo também o que não pode faltar nesse mangá na sua opinião. E até o próximo vídeo. Valeu!